Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Todos tranquilos? Na medida do possível, né? Vamos lá, vamos seguir na nossa aula. Olha, agora que eu me dei conta, ó, estão vendo ali, ó, meus aparatos carnavalescos lá atrás, ó. Rapaz. A gente tenta dar uma arrumada, né? Fingir que tá tudo sob controle, tá com a vida organizada, mas no fundo tá isso aí, ó, carnaval. Carnaval bem louco. Vamos lá, galera. Vamos seguir no nosso conteúdo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a revisão criminal. É muito importante, galera. É muito interessante. Nós vamos, de primeiro, fazer um exame sobre alguns conceitos, requisitos, pressupostos da revisão criminal. Depois a gente vai examinar a legislação e, por fim, a gente vai fazer poucos exercícios, porque revisão criminal não é uma matéria que cai muito em concurso e na OAB, mas cai. Então não cai muito, mas cai. É importante que a gente saiba, é importante que a gente conheça, é importante que a gente saiba mais ou menos o que pode esperar, tá? Eu vou sublinhar os aspectos mais importantes, vou enfatizar os aspectos mais importantes e vamos à luta, beleza? Então, olha só, primeira coisa que a gente deve lembrar, primeira coisa que a gente deve gravar, primeira coisa que a gente deve saber é que a revisão criminal não é um recurso. Embora esteja lá no Código de Processo Penal geograficamente localizada no local onde se versam, onde se tratam sobre os recursos, a revisão criminal ela não é um recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação. Por que eu estou enfatizando isso? Eu estou enfatizando isso porque, eventualmente, a gente pode cair numa pegadinha de algum concurso, de nos perguntarem. Nos seguintes casos, cabe o recurso da revisão criminal. A gente vai ter que ter muito critério, muita atenção para saber se o examinador está errado, se o examinador se enganou, por exemplo, se nas alternativas somente há cabimento de uma hipótese de revisão criminal, então a gente vai marcar que é revisão criminal, sabendo que ela não é um recurso, ou identificar se o examinador nos deu uma pegadinha. Como assim? Que ele manda no enunciado uma situação em que cabem duas medidas, sei lá, um habeas corpus e uma revisão criminal. Se bem que um agravo em execução, melhor dizendo, habeas corpus também é ação constitucional. Nos dá duas situações em que cabe uma medida recursal e a revisão criminal. Então a gente tem que saber identificar, primeiro, que a natureza jurídica da revisão criminal não é de recurso, e sim de ação autônoma de impugnação, mas que geograficamente ela está situada de forma equivocada no Código de Processo Penal, na parte lá que versa sobre os recursos. Beleza? Primeiro ponto para a gente gravar, então, é a revisão criminal não é recurso. O que é, então, afinal, mas o que é a revisão criminal? Vamos ver o conceito. Ó. A revisão criminal é um meio extraordinário de impugnação, definição importante aqui, ó, não submetido a prazos que se destina a rescindir uma sentença ou acórdão, tá, galera? Transitada em julgado, sentença lato sensu, exercendo por vezes papel similar ao de uma ação de anulação, no caso do cível, uma ação rescisória, sem se ver obstaculizada pela coisa julgada. Como assim? A revisão criminal, galera, é um meio extraordinário de impugnação, que não é um recurso, é uma ação de revisão criminal, que se destina a revisar uma condenação já transitada em julgado. Então, imaginemos que o sujeito tenha sido condenado, tenha esgotado todos os meios jurisdicionais, agravo interno, no agravo de instrumento, no recurso extraordinário no STF. Já foi, julgou tudo, não cabe mais nada. Houve o trânsito em julgado da condenação. A medida que pode, eventualmente, fazer com que seja revisada essa condenação já transitada em julgado é a revisão criminal. Então, olha só, para a gente já se adiantar, dica para identificar a peça. Para que nós estejamos diante de revisão criminal, necessariamente deve haver uma condenação transitada em julgado. Então, o enunciado tem que nos mostrar, tem que nos dizer que houve uma condenação com trânsito em julgado. Beleza? E, havendo uma condenação com trânsito em julgado, olha só, a gente já sabe, toda aquela fase pré-processual aqui do inquérito policial já foi. Toda a fase da instrução do processo já foi. E toda a fase recursal já foi. Então é ótimo. Se o enunciado da OAB, por exemplo, nos diz que houve trânsito em julgado,
a gente sabe que não é nenhuma medida que não é resposta à acusação, não é memoriais, não é apelação, não é embargos infringentes, não é um pedido de uma notícia crimes, não é uma queixa-crime. Por quê? Porque isso tudo deveria ter sido feito antes do trânsito em julgado. Então, havendo aqui trânsito em julgado, nos sobram poucas alternativas de peça. Se o enunciado nos disser, houve o trânsito em julgado da condenação, primeira possibilidade que podemos ter é revisão criminal, quando nós estivermos diante de alguma das hipóteses que a gente vai ver adiante, previsto no artigo 621, ou agravo em execução, se nós estivermos impugnando uma decisão proferida pelo juízo da execução, progressão de regime, livramento condicional, algo nesse sentido. Beleza? Outra informação importante para a gente gravar aqui, ó, a revisão criminal ela não é submetida a prazos. Então quer dizer que o sujeito pode ajuizar uma revisão criminal mesmo depois de já ter cumprido a pena? Sim, mesmo depois de já ter cumprido a pena. Inclusive, o sujeito pode ajuizar uma revisão criminal, mesmo o sujeito não, né? Os sucessores podem ajuizar uma revisão criminal em favor do sujeito, mesmo após a sua morte. Então, o cara morreu, se constatou uma possibilidade de incidência da revisão criminal, os sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, podem ajuizar em favor dele a revisão criminal. Tem um caso que eu sempre conto. Depois me lembrem, eu vou tentar botar no grupo ali, eu vou tentar botar no mudo esse acórdão, porque ele é muito interessante. Foi o seguinte, ele é um caso de 1940, 1941, que um médico fez uma cirurgia em uma criança, fez um procedimento cirúrgico em uma criança, e essa criança morreu. Não resistiu à cirurgia e acabou falecendo. A família da vítima provocou os órgãos de investigação, o Ministério Público promoveu uma denúncia contra esse médico, e esse médico foi condenado por homicídio culposo, em razão do procedimento não ter, na visão dos autores, dado certo. Ele foi condenado. Quando o delegado, lá, o chefe de polícia, foi cumprir o mandado de prisão, na época, 1940, esse médico, ele recebeu o delegado, só, me dá uns minutos só, por favor, que eu já desço. O senhor me encontra lá embaixo, que eu já desço. E ele se suicidou. Cometeu suicídio, se matou. Não aguentou a vergonha, não aguentou a dor de ter sido condenado. Em 2000, se eu não me engano, 2016, ou seja, passados aí 60, 70, sei lá quantos anos, mas passado um bocado de anos da condenação e da morte do sujeito condenado, o seu filho, o filho já tinha uns 70, 80 anos, ajuizou em favor dele uma revisão criminal, dizendo que a condenação tinha sido contrária à evidência dos autos, contrária à prova dos autos, que é uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou procedente essa revisão criminal e absolveu o réu post-mortem, absolveu o revisionando mesmo depois da sua morte. Então eu conto esse caso para a gente lembrar que a revisão criminal não é submetida a prazo. No julgamento do acórdão, eles constatam, os desembargadores que julgaram a revisão criminal, né, no acórdão, eles constatam que houve, como nós estávamos ali num período de guerra, eles constatam que o autor da revisão, o médico, ele sofreu uma perseguição política, ele era judeu, ele era foragido da guerra, ele sofreu uma perseguição política e essa condição, essa situação pode ter influenciado para que ele tenha sido condenado. E aí eles absolvem o sujeito julgando procedente a revisão criminal. E isso justificaria eventualmente uma reparação de danos, expressamente há previsão de possibilidade de reparação de danos no caso da procedência da revisão criminal, mas o filho do sujeito que foi condenado, o filho do autor, o filho do revisionando, ele disse que não ia postular essa indenização porque ele queria era limpar a imagem do pai dele, e isso ele tinha conseguido. Beleza, galera? Depois me mandem uma mensagem ali, eu vou tentar mandar para vocês esse acordo. Olha só, a revisão criminal tenta equacionar dois institutos. O Instituto da Segurança Jurídica e também o instituto, não é bem um instituto, mas a finalidade de se corrigir uma injustiça. Por quê? A segurança jurídica é um instituto extremamente relevante. Nós precisamos que a decisão judicial seja respeitada, nós precisamos que a decisão judicial tenha segurança. Se o juiz diz alguma coisa e não cabe mais recurso, isso tem que valer alguma coisa. Só que, eventualmente, essa decisão com trânsito em julgado, essa decisão proferida por um juiz ou por um tribunal, pode conflagrar uma injustiça em um caso concreto.
A revisão criminal, então, excepciona o trânsito em julgado, excepciona a segurança jurídica gerada por uma decisão transitada em julgado, para o fim de eventualmente corrigir uma injustiça, desfazer uma injustiça. Então ele diz, olha só, a legislação diz, o artigo 621 diz, olha só, em alguns casos, quando acontecer alguma dessas hipóteses que a gente vai ver adiante, do 621, é possível que, mesmo diante do trânsito em julgado, nós possamos reverter, desfazer essa condenação por meio da revisão criminal. Beleza? Existem dois pressupostos aqui, tá? Para a possibilidade de ajuizamento de revisão criminal. A primeira é a existência de uma sentença ou um acórdão condenatórios ou de absolvição imprópria. Lembram que aqui é absolvição imprópria? Quando o juiz reconhece a inimputabilidade do sujeito e aplica uma medida de segurança. Então, ele não absolveu e mandou o cara embora para casa. Ele disse, você é inimputável, você não sabe o que faz, mas você é perigoso, você precisa de tratamento, você precisa de uma medida de segurança. Então, o primeiro pressuposto é uma condenação ou uma absolvição imprópria, ou seja, com aplicação de medida de segurança. E o segundo pressuposto é o trânsito em julgado dessa decisão. Importante, ó, para que se possibilite o ajuizamento da revisão criminal, é necessário uma condenação transitada em julgado ou uma absolvição imprópria transitada em julgado. Isso indica que não é cabível a revisão criminal ajuizada pelo Ministério Público ou, como já nos perguntaram em concurso, a favor da sociedade. Significa que, olha só, uma das hipóteses da revisão criminal é o descobrimento de uma prova nova que autorize a absolvição. Vamos imaginar a situação inversa. O sujeito foi absolvido, transitou em julgado a absolvição, se descobre, após o trânsito em julgado dessa absolvição, uma prova nova que autorize a condenação. É possível que o Ministério Público ajuize uma revisão criminal pedindo que se revise esse julgado absolutório para o fim de condenar o réu? Não, não é possível. O Ministério Público não tem legitimidade para ajuizamento de revisão criminal. A revisão criminal somente pode ser ajuizada pelo condenado. Então, ó, como já caiu em questão de prova de concurso, eu quis botar aqui para vocês, ó. Não cabe revisão criminal em favor da sociedade. Vamos botar entre aspas aqui. Foi o termo utilizado na questão, mas significa que não cabe revisão criminal contra a sentença ou acórdão absolutório. Beleza? Vamos adiante, galera. Aqui, ó. As hipóteses de cabimento agora da revisão criminal estão todas ali no artigo 621 e nos seus incisos, que é um rol taxativo. Quando a gente examinar a legislação, a gente vai voltar a eles para ver precisamente o que diz a lei, tá? Mas olha só as hipóteses. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, então o artigo 621, inciso 1º, traz duas possibilidades. Ó. Primeira delas, A. Quando a condenação for contrária a texto expresso da lei penal. Então, o juiz condenou, ou o tribunal condenou, e houve trânsito em julgado de uma condenação que contraria frontalmente a lei, uma disposição expressa da lei penal. E aqui a gente pode ter uma interpretação ampliativa quando lê lei penal, se refere também à lei penal e, evidentemente, à própria Constituição. Por exemplo, um exemplo aqui, quando se condena um sujeito por... Aqui, ó, ficou mal. Vamos só botar esse exemplo aqui, ó. Quando se condena alguém que não era funcionário público por peculato, por exemplo. É um erro em relação à subsunção dos fatos na lei penal. Então, aquele fato, ele é contrário, condenar alguém que não é funcionário público por peculato, contraria frontalmente o que diz a lei, que o peculato é um crime praticado por funcionário público. Ou, quando se afirma e confirma a materialidade com base simplesmente na confissão. Isso feriria o artigo 158 do CPP. Ou quando se cria uma analogia in malam partem. Isso contraria o artigo 1º do Código Penal. São algumas teses, viu, gente? Não significa que todas essas teses sejam acolhidas, mas aqui a gente busca alguns exemplos para eventualmente estabelecer a possibilidade de ajuizamento de revisão criminal nesses casos, tá? Então, quando a condenação contrariar um artigo expresso de lei, Constituição,
Lei Penal, Processual Penal ou da Constituição. Um ponto importante aqui, ó. Se discutia a possibilidade de revisão criminal quando a decisão era contrária a um novo entendimento jurisprudencial que fosse mais benigno. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito tenha sido condenado pelo crime de tráfico privilegiado, quando a jurisprudência considerava que o tráfico privilegiado era hediondo, era um crime hediondo, equiparado a hediondo. Então o sujeito foi condenado, tráfico privilegiado, aquele do 33, parágrafo 4º, quando o sujeito não integra a organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas e ele não tem maus antecedentes. Então, condenação, tráfico privilegiado, a jurisprudência antigamente considerava que esse era um crime equiparado a hediondo. Beleza, o cara foi condenado e a hediondez da infração penal foi reconhecida. Posteriormente, se modificou a jurisprudência, entendendo que o tráfico, na sua modalidade privilegiada, não deveria ser considerado como equiparado a hediondo. É possível que o sujeito ajuize uma revisão criminal pedindo que se afaste a hediondez do crime? Olha, a doutrina majoritária entende que não. Então, a maior parte da doutrina entende que não é admissível revisão criminal para buscar aplicação de entendimento jurisprudencial mais benigno. No entanto, existe aqui a jurisprudência e doutrina minoritária que admite. Bem minoritária, tá? A maior parte da jurisprudência da doutrina diz não. São situações expressas, ó, quando for contrária à lei expressa ou evidência dos autos. Não fala nada de jurisprudência. Então, a jurisprudência majoritária entende que não é possível. Mas existe posicionamento minoritário admitindo. No caso, de qualquer forma, né, a orientação jurisprudencial tem que ser significativa, uma mudança significativa, como uma súmula, por exemplo, do STF, uma súmula vinculante do STF, algo nesse sentido, não simplesmente uma decisão aleatória. No nosso caso, que a gente falou da hediondez do tráfico, só para não deixar passar, isso poderia evidentemente ser discutido no âmbito da execução penal, né? Ao invés de ajuizar uma revisão criminal, o sujeito peticionava no âmbito da execução penal pedindo para que fosse afastada a hediondez, enfim, e os consectários dela, mas, de qualquer forma, apenas para a gente ilustrar essa possibilidade. Segunda possibilidade contida ali no inciso 1º é quando a condenação for contrária à evidência dos autos. Esse caso é aquele caso do médico que eu falei para vocês. O filho dele disse: condenaram meu pai de forma injusta. A prova dos autos não demonstra que ele era culpado. Essa condenação é contrária à evidência dos autos. O tribunal abriu uma nova possibilidade de discussão daquelas provas, então uma nova valoração probatória, e possibilitou que efetivamente se reconhecesse que aquela condenação era uma condenação que contrariava a evidência dos autos. A prova dos autos não mantinha aquela condenação. A maior parte da doutrina e da jurisprudência diz que essa contrariedade tem que ser frontal, veemente, evidente. A condenação tem que ser completamente divorciada dos elementos probatórios contidos nos autos para possibilitar o acolhimento da revisão criminal. Beleza? Segunda possibilidade, agora o inciso 2º, ó. Vimos o inciso 1º, agora vamos ver as possibilidades, a possibilidade do inciso 2º. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, nesse caso, o juiz condena, digamos, com base em um atestado médico, e esse atestado médico é falso. Ou condena com base em um depoimento e se comprova que esse depoimento é falso. Se essa situação ficar absolutamente comprovada, e se esse elemento probatório for um elemento probatório importante que baseou a condenação, é possível que se ajuize uma revisão criminal para tentar rever essa condenação. Importante aqui, ó, a condenação tem que ter se fundado na prova e essa prova tem que ser comprovadamente falsa, tá? Uma coisa importante, quando estamos em cadeira de prática, né? Quando se vai ajuizar uma revisão criminal nesses termos, é importante fazer o que se chama de justificação da prova. Então, tem uma prova nova, mas só eu tenho essa prova. Eu tenho que fazer uma justificação, que é uma medida cautelar, que é possibilitar ao Ministério Público exercer o contraditório em relação a essa prova, porque aí eu
tenho mais força nessa prova. E com base nela eu posso ajuizar minha revisão. Outro ponto importante é que é bem comum de as testemunhas mudarem de versão e ainda assim, na prática, a revisão criminal não ser acolhida, tá? Então eles dizem, ó, a testemunha mudou de versão, mas não tô seguro se ela tá mentindo agora, se ela mentiu depois. Isso não comprova que a condenação foi baseada em prova falsa. Então, quando surgir essa possibilidade de revisão criminal, tem que ser bem montada, bem estruturada, tá, galera? Inciso terceiro, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Então, se houve o processo, o cara foi condenado, transitou em julgado, depois do processo se descobre uma prova. Algumas questões interessantes aqui, ó. Primeiro, essa prova não precisa ser uma prova necessariamente cronologicamente nova. Ela pode existir desde o momento do processo. Então, digamos que o cara tenha sido condenado hoje, não, perdão, o cara tenha sido condenado há 10 anos a uma pena de 20 anos. Depois de cumprir 10 anos, ele descobre uma prova que sempre existiu, que demonstrava a inocência dele, uma filmagem, uma carta, sei lá. Ele pode ajuizar a revisão criminal com essa prova antiga? Pode, se essa prova não foi discutida no processo. Tem que ser uma prova nova para o processo. Tem que ser uma prova que não foi debatida e examinada no processo, mas cronologicamente ela pode, historicamente, digamos assim, ela pode ter sempre existido, tá? Essa possibilidade de revisão criminal já caiu no OAB. Eles contaram um caso em que se descobriu, uma senhora tinha roubado um veículo e tinha sido condenada, e depois da sua condenação descobriram que ela tinha se arrependido e restituído o veículo. Ou seja, se descobriu uma prova nova sobre uma circunstância que autoriza uma diminuição especial de pena, que era o arrependimento posterior. Não foi roubo, perdão, foi furto. Ela tinha furtado um veículo. Furtou o veículo, foi condenada, transitou em julgado. Se eu não me engano era furto, agora estou em dúvida. Mas fato é que uma prova possibilitava a incidência do arrependimento posterior, e essa era a tese que a gente deveria arguir. Vamos adiante. Algumas questões aqui burocráticas. Prazo, nós já vimos que não tem tempo. Pode ser requerida a qualquer tempo, antes ou até mesmo após a extinção da pena. Não há prazo para ajuizamento da revisão criminal. Legitimidade, quem pode ajuizar a revisão criminal? O próprio réu, ou procurador legalmente habilitado, ou, havendo a morte do réu, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Atenção, lembrando aqui, Ministério Público não é parte legítima para ajuizar a revisão criminal. Competência, está lá no artigo 624, a gente vai ver mais para frente. Mas a competência para o julgamento da revisão é sempre do tribunal que proferiu a última decisão no processo. Então, se foi o Tribunal de Justiça que proferiu a decisão, será julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas, claro que por outro órgão jurisdicional. Por exemplo, não serão os mesmos 3 desembargadores que julgaram a apelação que julgarão a revisão criminal. Por isso, a propósito, né, isso é importante, a propósito, de tal modo que a própria lei processual penal estabelece uma alteração do relator. O que é o relator? O relator é o cara que recebe o processo, faz o primeiro voto e submete à apreciação dos colegas. Seria ilógico pedir para um relator revisar o seu próprio voto. Então, há necessidade de modificação do relator para atribuir uma espécie de maior imparcialidade ao caso, para que possibilite que o relator seja um juiz que não teve contato com aquela prova. Mas nada impede que o relator da apelação, por exemplo, integre o julgamento da revisão criminal. Ele pode participar, ele pode julgar a apelação e participar do julgamento da revisão criminal, mas ele não pode ser o relator. Quais são os limites da decisão? Nada impede que exista uma decisão ultra petita, ou seja, que extrapole o que pediu o réu, desde que isso seja a favor dele. Por exemplo, se o réu pede a redução da pena ou a anulação de um processo e acaba sendo absolvido, não há nenhum problema nisso. A única vedação é a proibição de reformácio em pés, ou seja, o réu não pode ser prejudicado. Ele pede para que haja diminuição de pena e o tribunal aumenta a pena dele. Isso não pode. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação e não há necessidade de se recolher à prisão para eventualmente se ajuizar a revisão criminal. Súmula 393 do STF nos diz que
Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Por fim, galera, como nós já vimos, há a possibilidade de, reconhecido o erro pelo Poder Judiciário, uma vez reconhecida a procedência da revisão criminal e um erro judiciário, é possível que o réu seja, que o condenado injustamente seja indenizado. Eu coloquei aqui alguns critérios que o ministro Gilmar Mendes estabelece para que se reconheça a responsabilidade objetiva do Estado, que é uma ação atribuível ao Estado, um dano causado a terceiro e um nexo de causalidade entre eles. Galera, por enquanto é isso. Ficamos por aqui na nossa primeira parte. Em seguida, voltamos. Abraços.